Boa noite, João. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. É uma honra estar com vocês aí, é um prazer estar com vocês, viu? O pessoal que não te conhece, você que é uma casa irmã nossa, né? Nossos caboclos são irmãos, nós somos irmãos, né? De alma. E estamos sempre juntos aí a vida inteira e vamos continuar nesse trabalho nosso aí de estar trazendo um pouco de elucidação para as pessoas, se Deus quiser. Então, sou muito grato por estar podendo fazer essa live com você hoje. Espero que quando você fizer lá no seu canal, eu consiga participar também, contribuir com alguma coisa. Né? Ô, João, vamos entrar direto no assunto, então. Vamos lá. Fala um pouco pra gente de como que iniciou-se a Umbanda no Brasil, como foi criado. A Umbanda, Rô, posso chamar de Rô? Claro, mano. Bom, a Umbanda, ela, deixa eu ver, ela foi apresentada materialmente, eu digo materialmente porque a Umbanda já é bem antiga espiritualmente, né? Ela foi apresentada materialmente por Zélio Fernandino de Moraes em 15 de novembro de 1908. Então já tem 111 anos de Umbanda, né? Eu posso contar a história mais ou menos, como é que foi? Claro, por favor, só tem que conhecer. Então a Umbanda, ela foi apresentada numa mesa giratória, ou seja, num centro espírita, né, kardecista, quando o Zélio Fernandino de Moraes ele tinha aproximadamente 17 anos, e a família católica via que aquele menino sentia ataques, falava coisas estranhas e os pais não sabiam o que fazer, levou para uma igreja, chegou na igreja, o padre fez tudo e falou, olha, esse menino não tem nada de demônio, ele não está endemoniado. Falou com um parente, o tio dele levou ele para um hospital psiquiátrico, tratou dele e falou, esse menino não é doido. E recorreram para o último lugar, que seria o centro, né, o kardecismo naquela época, o centro espírita, e levaram ele lá. Foi lá que surgiu o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que deu origem, que começou a Umbanda, né, dizendo, amanhã, na casa desse meu aparelho, vou começar uma nova religião. Não, mas peraí. Oi. Você tá botando um pano. Por quê? Abaixa um pouco o meu som aí, já tá dando eco. Vê aí. Abaixa um pouco aí, vê. Você tá me ouvindo? Eu tô, e você? Eu tô, mas acho que tá dando eco na sua câmera. Ó, eu abaixei, quer que eu abaixo mais? Abaixa, só vê se você consegue me escutar, né? Eu tô te ouvindo de boa. Tá, baixou aí e é que tá dando eco ainda. E agora? Tá dando eco, deixa eu ver. Baixa mais, vamos ver. Aqui eu abaixei tudo. Tá me ouvindo? Óbvio. Bem. Estranho. Bom, eu acho que é bom a gente pontuar que a incorporação do Zélio sofreu preconceito nessa casa espírita por causa de São Caboclo. Eu acho que é importante falar sobre isso. Por isso que foi criado a Umbanda. Senão estaria espíritas ainda, né? Sim, né? Na verdade, ele naquela época os kardecistas, né? Os espíritas, eles não aceitavam esse tipo de espírito, né? Eles faziam a sessão deles. Então, a incorporação, os espíritos que ele tinha naquela época eram os espíritos de alto escalão, alto nível, eram reencarnados generais, pessoas ricas. Então, naquela época, quando surgiu o Caboclo das Sete Encruzilhadas, um vidente que tinha lá, né? E ele falou, não, mas você está falando que você é o Caboclo das Sete Encruzilhadas e eu estou vendo um padre, um vestimento de padre. Então foi aí que começou a bagunça, porque o pessoal falou, não, mas como assim? Um índio
Ele explicou que ele veio na roupagem de um índio, e que ele era o Frei, esqueci o nome dele total, todo, mas era o Frei, não sei o que lá, Malagrida. Então ele escolheu vir nessa roupagem de índio, mas naquela época era uma discriminação absurda com essas entidades que não eram de alto escalão, vamos dizer assim. Um preto velho, um caboclo naquela época, pelo amor de Deus. Bom, João, eu insisti para você pontuar essa parte, que esse preconceito foi o motivo de a Umbanda ter se tornado o que se tornou hoje no Brasil, né? Porque se o pessoal do centro lá tivesse sido mais amoroso com as entidades e com o próprio Zélio, talvez não tivesse Umbanda, né? Então, sim. Então a gente vê que do mal sempre surge o bem, né? E assim, é triste falar, porque o próprio kardecismo, que sofria, principalmente naquela época, preconceito da Igreja Católica, agiu com preconceito para com as entidades, os caboclos, os índios, né? Então, você vê como que é uma coisa assim que mesmo você sofrendo preconceito, você ainda ativamente vai e age preconceituosamente contra alguém. Mas tudo bem, né? Eu só gostaria, eu fiz questão de pontuar isso como espírita, uma coisa da qual eu não concordo, e eu acho que assim, por exemplo, o nosso centro aqui, o Centro Espírita Natalim Lefar, é um centro espírita diferenciado, a gente não é unido a nenhuma federação, por causa que muitas federações impõem que não pode haver incorporação, entre outros tipos de atividade. Exatamente. Então, a nossa casa não faz parte de nenhuma federação por causa disso. Por causa deles imporem alguns dogmas, e nós somos contra dogmas. Nós prezamos pela liberdade. E a Umbanda em si é um estandarte da liberdade, né? Então, sim. Eu fiz questão de que a gente pontuasse isso nessa parte da história da Umbanda, né? Foi muito criticado, é verdade. Ele foi muito, na verdade, ele foi excomungado, né? Imagine uma cidade inteira que era católica, né? Ou depois kardecista, ver uma pessoa, um espírito falar um negócio desse aí. Sim. Então, e nós aqui na nossa casa, nós temos também nossos caboclos, nosso preto velho, pai Joaquim, né, o pai velho. Sim. Né, vocês têm o pai João. Então, somos todos irmãos, né? Nós também temos a parte de incorporação, consulta, atendimento, que é o que nós vamos comparar mais para frente. Boa. Voltando para a parte da história da Umbanda, né? Eu estava lendo que em 41 teve o Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda lá, e eles concordaram em fazer o uso das obras de Kardec para dar sequência e abdicar do contato com as matrizes africanas, o que eu não concordo, porque se eu concordasse eu não estaria abrigando entidades de matriz africana no próprio Centro Espírita Natalim Lefar, né? E aí houve uma separação dentro da Umbanda, né? Porque muitos não queriam que houvesse, que abdicasse da matriz africana da coisa, né? Existem vários tipos de Umbanda. Como que se categoriza a Umbanda do Seik? Bom, a Umbanda do Seik é uma Umbanda tradicional, uma Umbanda popular. Mas só vou voltar um pouquinho, eu acredito que tudo isso é uma questão de evolução, né? Nós estamos aí para evoluir, principalmente nós que trabalhamos, né, na parte espiritualista. Nós acreditamos que tudo evolui, né? Então naquele tempo você vê como que era antigamente e como é que está agora, né? Eu não sei se você vai me perguntar alguma coisa, mas eu quero te falar que por que surgiu várias umbandas? Porque as pessoas não concordavam com certas coisas que... Não pro mal. Olha, eu não concordo que um dirigente faça isso, ou que eu estudei não é assim, então eu vou abrir o meu terreiro, minha casa, sei lá como é que vocês preferem, mas eu vou abrir minha casa do meu jeito. Então foi se criando várias umbandas. A mesma coisa é o kardecismo, viu, cara? Mesma coisa. Também, assim, o kardecismo. Também.
Eu vou ser bem sincero para depois você. eu explico a minha. Boa, porque eu não estudo candomblé, não estudo espiritismo, porque já a Umbanda já é complexa. A Umbanda é muito complexa. Já começa por essa parte dos africanos, né? Quando o Zélio Fernandino de Moraes ele incorporou o Preto Velho, ele falou, tudo bem, vamos usar o nome dos orixás, vamos cultuar os orixás, e o caboclo também aceitou essa parte. Mas eu acredito que o que falta é o entendimento. Como que a gente vai usar? Por que que a gente vai usar essas entidades, esses orixás? Então aí vai do dirigente, vai do entendimento da pessoa, para você ter uma noção, não falando mal de evangélico, pelo amor de Deus, vamos puxar lá para o judaísmo, por exemplo, os judeus, né, naquela época, eles, se eu não me engano, eles seguiam muito o Velho Testamento. E no Velho Testamento tem algumas passagens, também não li muito, mas tem uma passagem que diz assim, olho por olho e dente por dente, não sei se você... Aí chegou Jesus Cristo e falou assim, não, dá outra face para bater. Então aí você já percebe que aí já foi uma evolução, já mudou totalmente o conceito, alguma coisa, né? Então por que a Umbanda ou as outras religiões não pode mudar, né? Exatamente. Então foi assim. Foi assim que aconteceu, né? Eu vi aqui que existem esses vários tipos de Umbanda, né? Tem Umbanda branca, Umbanda raiz. Sim. Se eu não me engano, a Umbanda branca é a Umbanda que não mexe com magia negra, alguma coisa assim, não entendo muito. Então, vamos lá. Umbanda, o ser humano, ele tem muito essa coisa de diferenciar as coisas, né? Não sei se a gente vai falar de orixá, mas o ser humano, ele tem muita coisa de dividir, separar as coisas, né? A Umbanda branca para Umbanda negra. A Umbanda, ela é Umbanda. Isso para mim não tem o que dizer. A Umbanda branca, a Umbanda preta, foi se criando, as pessoas foram fazendo com que a Umbanda, porque a Umbanda, ela é mágica, né? O que eu quero dizer com a mágica é que ela faz com que o ser humano se transforme em alguma coisa. Então a gente trabalha com guias, a gente trabalha com ervas, a gente trabalha com água, a gente trabalha com vela. Então tudo isso para nós da Umbanda tem um fundamento e tem um poder, uma força. Então você pode usar para o bem ou para o mal, se você souber. Aí foi que surgiu a Umbanda, a magia negra, por exemplo, vamos dizer assim, né? E dentro disso aí existe Umbanda branca, existe um bandoblé, existe um bandaime do Santo Daime, né? Existe agora a mais famosa, que é a Umbanda Sagrada, que muitas pessoas falam. Eu, particularmente, eu acho que a Umbanda é Umbanda, ela é sagrada e ela é branca. Então, né, a gente não pode ficar separando muitas coisas, mas aí vai da origem também, da onde veio, como que aprendeu, como é que você toca uma casa de Umbanda. Tem um monte de coisa, por isso que a Umbanda é complexa. Depende do que você entende, é aquilo que você faz. Então aí vai surgindo várias Umbandas, né? Tem uma coisa importante também para a gente comparar, eu vou entrar já, vou só responder aquilo que eu só vou complementar o que você falou, porque a gente tem que analisar as similaridades e as diferenças. Então, a similaridade entre a Umbanda e o kardecismo é que o kardecismo veio de Kardec, dos estudos de Kardec, ele não é uma religião, você não necessariamente precisa ser cristão para ser espírita, e você estudando a ciência de que foi deixado pelo Kardec, você adquire um conhecimento de como funciona essa Terra, né? Assim, resumindo muito bem. E a leitura e interpretação de Kardec fez existirem várias federações que iam se separando uma da outra. Não preciso citar nomes aqui, mas tem várias federações, uma vai discordando da outra por algum motivo e vai abrindo com outra visão. Então, tem federação que não aceita incorporação, tem federação que só aceita, que não aceita preto velho, entendeu? Então,
Tem federação que não aceita que você não seja cristão, você tem que obrigatoriamente seguir o evangelho. Então, a gente não é federado a nada e a gente abarca todas as pessoas que quiserem adquirir esse conhecimento técnico, que é o espiritismo, ele é uma ciência. A gente abrange todas as pessoas que quiserem, que estiverem buscando um conhecimento. Ele não precisa, obviamente, concordar com o que a gente demonstra, mas ele vai ser muito bem-vindo em aprender, e se quiser assimilar aquilo para dentro do espírito dele, perfeito, senão ele tem que encontrar onde melhor ressoa dentro do coração dele. E é a mesma coisa que você acabou de falar com o Umbanda, então vai se dividindo, né? Mas eu sei que você é cristão, né? Eu também sou cristão, mas se, por exemplo, se eu não fosse cristão, por exemplo, se eu fosse, enfim, se eu não fosse nada, eu poderia ser espírita. Você, explica pra gente, você poderia ser umbandista e não ser cristão? Não. Não? É muito difícil porque nós umbandistas, ou a maioria do umbandista, acredita em Cristo como o governador, né, o tutor do planeta Terra. Então não tem como fazer Umbanda sem Cristo, né? Não existe a Umbanda sem Cristo. Sim. Porque tem uma passagem que diz assim que, para você ver a parte do livre-arbítrio, no planeta, no universo, existia já os espíritos ruins, né, os espíritos negativos, e Jesus falou assim, não, deixa eles entrarem aqui também, eles têm direito de se regenerar, por que não? Por isso que surgiu também essa bagunça de muito espírito bagunceiro, esse tipo de coisa. Não sei se a gente vai falar, mas a gente pode falar muito bem disso aí, porque Jesus falou assim, em resumo, eu gosto de falar em outras palavras, tá? Ele falou assim, joga no meu colo que eu assumo a responsabilidade, Pai. E assim foi vindo bastante espírito. Uns se converteram, outros não. Então não existe Umbanda sem Jesus. Não existe Umbanda sem Jesus. Não sei se entenderam, mas é assim que eu penso. Eu sou cristão, né? Eu também acho que Cristo é o governador do nosso planeta. É uma das similaridades que a nossa casa tem, sim, Cristo como mestre, né? Mor. É uma similaridade que a gente tem. Agora, por exemplo, a gente não tem os orixás, né? E a gente não tem os santos. Explica pra gente, na parte da Umbanda, os orixás, os santos, como que se é santo, se é orixá, quem que é? Conta pra gente. Vamos lá, é meio polêmico, mas vamos lá. Orixás, eles são vibrações de Deus, forças de Deus, energia de Deus, tá? E vamos montar um triângulo. Deus no topo, abaixo dele as 7 vibrações de orixás, 7 energias de Deus que são os orixás. Então a gente tem 7 energias, 7 vibrações. Abaixo dessas 7 vibrações a gente trabalha com outras, a gente trabalha com falange, subfalange, a gente trabalha com entidades, guias e protetores. Isso tudo numa hierarquia. Os orixás, como são forças, existe muita coisa por aí dizendo, eu chamo de orixá menor, vamos dizer assim, os orixás menor. Orixás não existe, né? Orixás. Os orixás menores, esses que a gente conhece aí, é Nanã, é Yansan, é Oxum, são orixás que passaram pela Terra, tá? Por que você falou isso? Mas, Leandro, muitas pessoas falam, não passaram pela Terra. A partir do momento que você dá sexo pro orixá, ele tem que passar pela Terra, ele tem que ser matéria. Sim, matéria. Né? Concorda? É aí que eu falo que o ser humano, ele separa muitas coisas. Como a gente tem 7 energias, 7 forças, então essas forças não têm sexo, a energia não tem sexo. Então essas são as forças de
de Deus. A gente tem a força de Oxalá, tem a força de Oxóssi, tem a força de Ogum, tem a força de Xangô, a gente tem a força das crianças, a gente tem a força de Emanjá, a gente tem a força das almas. E dentro dessas forças que vem as falanges, as subfalanges, aonde entra esses orixás menores, vamos dizer assim. Então vamos dizer que tem um caboclo, por exemplo, que chama Caboclo Pena Branca. Então é um caboclo que trabalha na falange de Oxalá, por exemplo. Então ele tem a função dele, ele faz o serviço dele. Olha, eu tenho um preto velho que trabalha na linha das águas, por exemplo. Então ele trabalha, a força dele não quer dizer que ele só trabalha ali. A força dele é nas águas. Então ele trabalha na linha de Iemanjá, e assim a gente vai fazendo isso. Mas tem muitas pessoas, a maioria hoje em dia ainda fica nesses orixás menores. Certo. Aí o orixá menor é vasto. É muito, é enorme, é grande, é grande. Isso que você está falando é uma hierarquia espiritual, né? Sim, sim. Então é similar uma hierarquia no centro também. Essa hierarquia espiritual, né? Sim. E muitos espíritos de luz se apresentam de forma mais humilde para que ressoe no coração das pessoas as suas palavras, né? Agora, você falou do Caboclo Pena Branca, qual que é assim, a função na qual ele se especializa, que você estava comentando que cada um é reconhecido por uma coisa? Bom, vamos falar o Caboclo Pena Branca, por exemplo, ele trabalha na linha de Oxalá. A linha de Oxalá trabalha muito a religiosidade, trabalha muito a fé da pessoa. Então ele vai fazer um trabalho, olha, a pessoa fala, olha, caboclo, eu não acredito que eu vou conseguir isso, eu não tenho fé mais em Deus, em nada, então vamos fazer um trabalho específico para isso, você faz isso, isso e aquilo. Então ele deixa eu ver se eu acho uma palavra. Ele é mais específico para isso, vamos dizer assim. Mas se você aparecer ali, ô caboclo, eu tô doente, não tem problema, vamos fazer isso daí. Ele tem força para isso também, entendeu? Eu perguntei especificamente porque eu tenho um dos meus guias, que é um índio, com um cocar de pena branca, né? E ele é de proteção, e ele protege os nossos trabalhos de desobsessão na mesa, né? Ele cumprimenta assim, né? Igual se cumprimenta lá na casa. E ele está sempre comigo e dá sempre muita força para o nosso trabalho da mesa. É um índio protetor. E com certeza são entidades que vão migrando entre as casas para fazer o seu trabalho, né? Isso que é importante pontuar, né? Sem a nomenclatura, eles vão agindo e trabalhando da melhor forma que lhes cabe, né? Na verdade, eles fazem tudo, cara. Eles fazem tudo, eles fazem tudo. Isso é mais pra gente saber. Eu tô com um problema eu preciso me descarregar e tal. Eu vou falar com quem? Pô, conversa com o Caboclo Tupã. O Caboclo Tupã, ele vem da vibração de Oxóssi. Então você tem as matas, então você dentro das matas você tem as ervas. E o que você precisa para fazer? Eu vou tomar um banho de erva, por exemplo, isso é muito, muito, muito forte na Umbanda, são os banhos de ervas. Isso daí é muito forte na Umbanda. Então você fala com o Caboclo Tupã, por exemplo, que ele tem o feeling para coisa, entendeu? Sim. E assim vai, um preto velho, que o preto velho ele não dá muita especificação, mas aí você vai, não sei se a gente vai entrar também, mas ele vai entrar num ponto riscado e você vai falar, pô, esse caboclo é das almas, ele trabalha mais com a matéria, ele trabalha mais com a pessoa, então ele vai saber como fazer as coisas, ele trabalha com a cura, então ele vai trabalhando nessa parte. Então a gente está chegando numa questão aí de que esses espíritos têm vários níveis e eles trabalham mais próximo ou mais distante da matéria, ajudando as pessoas na especialidade deles, ofertando banhos, tratamentos, ou ao menos uma palavra lá que tem na casa de vocês também, como tem na nossa, né? Às vezes só na palavra mesmo, no diálogo, você já salva uma alma, né? Com certeza.
Com certeza. Nós vamos chegar na hora dos rituais, que é onde nós vamos comparar como que funcionam os trabalhos da nossa casa. Nós vamos chegar lá. Uma coisa que eu queria pontuar, que você pontuou, é que Ô, a Rosso, energia... pergunta pro pessoal se eles estão entendendo, tá? Porque, não sei, eu sou meio... Não sei se eu tenho a didática certa para explicar, tá? Não, o pessoal que quiser se manifesta nos comentários, sem problema. A gente joga a pergunta na tela, né? E aí a gente vai respondendo. Faz questão de estar respondendo da melhor forma possível as perguntas de vocês, né? Então, pontuando uma coisa que você falou, o espírito realmente não tem sexo para a gente também, né? Quanto mais próximo da Terra o espírito se encontra, mais se representa através de forma, né, da forma perispiritual dele. Então, quanto mais próximo ali da evolução, menos eles se importam com formas, eles se expõem mais como luz. Eu acho que é assim para vocês também, né? Certeza. Nesse grau que eu falei para você, falanges, subfalanges, entidades, guias e protetores, vamos começar de baixo para cima, vai? Então tem os protetores, que é o que mais a gente trabalha hoje em dia. Acima deles a gente tem os guias, que já vai evoluindo, já vão alcançando um certo nível, um grau de evolução perfeito. Aí tem as entidades, aí você vai subindo essa hierarquia até alcançar a luz. Perfeito. Essa luz, não dizendo que eles não têm luz, entendeu? Eu digo, a luz da a evolução da luz, uma coisa assim, entendeu? Comparando, né, que o nosso trabalho aqui hoje é comparar os nossos dois trabalhos, comparando com o que você acabou de dizer na hierarquia, por exemplo, espiritual, kardecista, espírita, quando você desencarna, por exemplo, a gente tem um médico lá, o Dr. Albani, entre outros médicos que tem na casa agora, que eles trabalham ali no primeiro nível, que é onde a pessoa já desencarna e é levada para um hospital, para que se restabeleça o corpo espiritual dela, né? E aí depois ela se direciona para onde ela se alinha. Então, por exemplo, entidades como os doutores que trabalham no nosso centro, eles ficam ali na linha de frente, na linha 1, logo depois que a pessoa desencarna, logo ali no nível mais perto da Terra, que trata ali o perispírito que ainda é físico, por mais que seja, não tenha o peso do corpo, mas ainda é físico, e eles tratam esse perispírito para que se conecte melhor, aquele perispírito com a essência da alma, né? Então ali é a escala 1. Aí depois, acima, nós temos os nossos pretos velhos, os caboclos, os índios, que já são entidades de luz, né? Que vêm nos aconselhar, que são os mentores da casa, eles que nos ordenam como que devem ser feitos os trabalhos, não é uma decisão nem minha, nem de nenhum dirigente, né? As ordens são dadas por eles. Quando a gente tem alguma ideia, a gente questiona eles, se não é uma coisa assim tranquila, se é uma coisa que vai afetar a estrutura da casa por algum motivo, a gente vai, conversa com eles e pede autorização para efetuar dentro da casa, para efetuar melhoras. Por exemplo, a nossa casa começou de um jeito e hoje ela já está bem diferente. A gente vai fazendo uma mudança constante. Eu não sei como que é lá com vocês, porque vocês são mais ritualistas, né? Eu não sei se vocês têm essa liberdade de mudar as coisas. Como que é lá? Vocês podem mudar as coisas assim? Como que é lá? Sim, lógico que tem. A nossa casa, ela tem mais ou menos, que eu não, esse negócio de data não é comigo, tranquilo. Mas mais de 50 anos, vamos dizer assim. Mas você diz essa mudança material ou espiritual? Na verdade, a gente muda vamos colocar assim, como os rituais da casa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando a gente começou, a gente só estava fazendo evangelho e palestra. Não, minto, estava só fazendo passe e palestra, e trabalho de desobsessão. Hoje, a gente já tem atendimento mental, que é o psicológico, para as pessoas que estão, por exemplo, com pensamentos suicidas, depressão, ou que querem falar. A gente tem um atendimento, que é um médium e mais uma pessoa que tem uma habilidade em psicologia, de alguma forma, ou que tem uma eloquência verbal boa. E aí agora nós começamos com o atendimento médico de novo, que nos foi permitido.
né? Agora que entrou na quarentena, a gente tinha acabado de entrar no atendimento médico, que é o atendimento de problemas físicos. Então a casa vai mudando, entendeu? Ela vai se melhorando e vai sendo alterado. A forma de vocês trabalharem lá muda também, né? O formato Sim. das coisas. Como que é lá? Conta pra gente, vocês depois a gente compara. Para você ver o ritual o nosso ritual da Umbanda em si não muda, não tem a mudança, né? O ritual. O que é o ritual? A gente já vai falar disso ou não? Vamos. Pode ir lá? Pode ir lá? Bora. E que nem um ritual da Umbanda, você tem uma das coisas, né? Você entra, vai começar a gira. O que é uma gira? Boa. O que é uma... Não sei se você ia perguntar, mas pode falar? Vai falando e vai explicando, que é importante para as pessoas saberem. Boa. Porque eu frequento a sua casa, mas as pessoas que estão assistindo podem não fazem ideia do como que seja as nomenclaturas, né? Então vamos começar do começo? Isso, a hora que entra na casa, começa aí, depois a gente compara. Então, a hora que a gente sai de casa já começa. Isso, exatamente. A gente tem um banho de preparo que a gente toma, é um banho de defesa, aí a gente toma e vai para o centro. Chegando no centro, vai começar a sessão, nós entramos na gira, né? E por que chama gira? Antigamente, uma pessoa incorporar num terreiro, ele tinha que girar. O dirigente, ele fazia a pessoa girar, até a pessoa ficar tonta, ou seja, ela ia abrir o pineal dela, tudo, ela ia ficar meio... Ela incorporava. Então o pessoal falava assim, vamos lá no gira-gira? Vamos lá no gira-gira, e se formou esse nome, a gira, né? Você entra na gira, você cumprimenta a casa onde você está entrando, aquele terreno, aquela terra, aquele local é sagrado. Então você pede licença, me dá licença ao dono da casa, que nem eu vou entrar na sua casa, eu vou pedir licença ao Natalim, por exemplo, que ele é o chefe de vocês. Então a gente entra, pede licença e vai. Tem o ritual da defumação. O ritual da defumação é onde a gente limpa o ambiente, purifica o ambiente, tira toda a energia negativa, passa médium por médium, usa ervas específicas para isso, né? Usa ervas para limpeza, limpa-se os médiums, limpa-se a casa, limpa-se a assistência. Depois disso tudo, tem a parte de louvação aos orixás. Nós fazemos uma reza e abrimos a Jurema. O que é a Jurema, Leandro? Jurema é uma parte onde a gente abre dizendo assim, orixás, estamos aqui, entidades, guias e protetores, nós estamos aqui para servir e fazer o bem ao próximo. Então a gente abre essa Jurema, ou seja, a gente abre aquele campo entre nós e as entidades. Isso. Não, as entidades ou os assistidos? Não, as entidades. Os assistidos já estão lá, entendeu? Eles já estão lá. A gente abre essa cortina, que é um símbolo, né? Na verdade, a cortina não é a Jurema. A cortina é um símbolo dizendo, estamos iniciando o nosso trabalho, queremos a energia de vós e assim por diante. Automaticamente a assistência vão ver. Tá? E a gente tem o nosso altar, onde a gente bate cabeça. O que é um bater cabeça? Não sei se você vê nas propagandas de Umbanda, muitas pessoas deitadas no chão e com a cabeça batendo assim. Esse bater a cabeça no altar é onde estão as imagens, onde está Jesus e as outras imagens. E ali você está louvando, você está saudando, você está se prostrando humildemente para eles. Falando, estou aqui, Pai, humildemente, para servir o Senhor. Me usa como uma ferramenta do bem. Então você bate essa cabeça em sinal de humildade a tudo que tem lá. Bate cabeça para o dirigente espiritual e quem quer que seja lá, e bate cabeça também para os tambores, os atabaques, os famosos atabaques. Sim. Assim começa depois desse ritual todo, dá início à sessão. Esse ritual demora por volta de 1-2 horas, não é? Que pelo menos às vezes que eu fui lá várias vezes. Aproximadamente 40 minutos a 1 hora, mais ou menos. Depende do Ogã. Leandro,
O que é um Ogã? O Ogã é o tabaqueiro, aquele que fica tocando, entendeu? A Umbanda ainda está muito vinculada ao espiritismo e ao candomblé. Então ele usa esses nomes, ele usa bastante coisa do espiritismo também. Então às vezes você vê... Tabaqueiro? Oi? Quem usa? A Umbanda. A Umbanda ainda é muito vinculada a nomes, a coisas do candomblé e do espiritismo também. E do catolicismo. O que do espiritismo, por exemplo, vocês usam, assim, só pra gente saber? Karma, reencarnação, a lei de causa e efeito, né? Isso, eu acho que isso aí é universal também, né? Não sei. Mas a Umbanda usa muito isso daí. Na nossa casa, nas primeiras segunda-feiras, se eu não me engano, de cada mês, nós tínhamos uma mesa de kardecista, lá, uma mesa branca, onde recebíamos bastante médico também. Tinha ou tem? Então, tinha antes do corona, né? Ah, não, agora tem. Tem. Uma hora vai voltar, né? Espero que sim, né? Com a força de Deus, espero que sim. E você também fazia um grupo de estudos lá. O que mais que tem ali em paralelo, João? Tá. Boa. A Umbanda, hoje em dia, se tem bastante aula de desenvolvimento. Na nossa casa nós temos uma aula de desenvolvimento. O que é uma aula de desenvolvimento? É para desenvolver o espírito? Não. É para desenvolver o médium. E aí que entra também o kardecismo, né? Muitos médios iniciantes, principalmente antigamente, se usavam muitos livros dos médiuns, né? E o livro dos espíritos de Kardec, onde as pessoas iam entender o que é aquilo, como é que funciona, quem são. Então se lia muito esse tipo de livros. Hoje em dia tem bastante coisa por aí, né? Mas a gente usa bastante exemplo de entidade, o que as entidades falam pra gente. Então o nosso estudo é no terceiro sábado de cada mês. A gente faz a nossa aula de desenvolvimento teórico e prático. Perfeito. O prático ele serve para a gente entender o que é uma incorporação. Como que a gente incorpora esse tipo de coisa. Perfeito. Vocês entram numa parte bem mais técnica assim ou não? É mais... Sim. Você fala, por exemplo, da glândula pineal, do fluxo de energia que gera entre o médium e a entidade. Você alivia chakras. O pessoal, ou você não, joga logo uma física quântica na cabeça do pessoal? Não. É bem a grosso modo. Tem o perispírito, tem o espírito, tem o corpo, tem os chakras, esse tipo de coisa. Lá na nossa casa, lá a gente gosta de pegar bem na parte atômica, né? Porque, por exemplo, se você chega para alguém e o cara não conhece, e ele tá com a mente aberta, ele quer conhecer, ele vai falar, mas por quê? Se eu tomar um banho com essa erva aí, vai me melhorar? Não tem lógica para mim. Não tem lógica porque você não conhece o microverso que existe dentro do nosso universo. Então, o que é esse microverso? Aquela erva, ela tem uma vibração própria, ela tem uma energia, e quando você faz uma mistura de ervas, você está agregando todo aquele campo energético dela, que vai vibrar numa certa vibração, e a vibração dela, ao você consumir isso com um banho, ou só de passar no seu corpo, ele altera toda a sua emanação etérea. Né? Por isso que você passar uma arruda, tomar um banho de água e sal, você modifica plenamente a sua estrutura mental atual, porque aquilo atua diretamente em você. Não importa se você acredita ou não, você vai ficar melhor, né? Porque não é questão de crença, é questão de física mesmo. Sim. Né? É questão de como funciona o nosso mundo, a vibração das coisas, as ondas que elas emitem, né? Que uma planta emite, que o sal, como um cristal, emite ou chupa e tira. Então não é assim, os caras inventaram lá na África e nós estamos usando, né? Então é muito legal entrar nessa parte aí. Eu lembro que
Eu, por exemplo, quando eu vou lá no Seik, né, ainda bem que tem cadeira, porque se não tivesse, eu já ia, com certeza, já começar a girar, porque a hora que começa a usar tabaco, mexe comigo no coração, complicado, né? É difícil, é difícil. É que não pode, que se pudesse eu já saía rodando também, tenho certeza. Lógico que pode, a casa é sua, pô. Conta pra gente um pouco das músicas, né, o significado das músicas, e aí depois tem um outro trabalho, né, que é o atendimento. Seria bom você contar pra gente também como que é o atendimento. Tá, vamos falar dos tambores, então. A Thaís perguntou isso aqui, ó. Aqui, a Thaís Pontin perguntou, fala o significado dos atabaques e a importância deles, por favor. Agora, Thaís, vamos lá. Os atabaques, não preciso falar que eles vieram da origem africana, né? Mas a função do atabaque mesmo dentro de um terreiro de Umbanda é muito forte. Um ogã, um tabaqueiro, ele tem que ter um preparo tal qual um dirigente espiritual. E eu falo isso porque quando um dirigente espiritual ele está incorporado, o tabaqueiro, o ogã, ele é o segundo os olhos do dirigente, ou seja, se tiver acontecendo algum problema, por exemplo, de uma desobsessão, ele vai saber o ponto cantado para cantar ali naquele momento. É um ponto de o ogã, o atabaque, ele tem a função de louvar, chamar, se despedir, tudo isso, ele faz com que a entidade faça isso. Através da música. Através dos pontos músicas, a gente chama de ponto cantado. Certo. São pontos, são louvações, são específicos, né? Defuma com as ervas da Jurema. Quem é que nunca ouviu essa música, né? Então, pode tocar um pedacinho aí pra gente, por favor. Não precisa. Não, essa voz maravilhosa. Isso não estava no contrato, hein? Você canta na frente de 100 pessoas lá. Não, mas vamos lá, vai. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, pejuim, alecrim, alfazema, vamos defumar filhos de fé. Bom, aí ele já falou tudo, né? Perfeito. Arruda e guiné, arruda, guiné e alecrim são 3 ervas universais e mundiais. Descarrega, purifica e equilibra o ser humano. Mas depois a gente volta para erva. Vamos falar do Rosângela Renzi. Eu também tô chorando aqui, Rosângela. Prometo que não canto mais. Ela vai chorar de dor no ouvido você cantar. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Então, Thaís, o tambor, o atabaque, ele é muito forte, ele emana uma energia. O ogã, ele tem um preparo de tomar um banho de defesa dele, ele tem aquele banho dele, então ele já está energizado. E na palma da mão dele é que está tudo. Então, conforme ele vai batendo o tambor, ele vai emanando energia. Dependendo do ponto ou o que ele quer, ele consegue dentro do tambor. Então, ele é muito forte. João, o Centro participou essa semana aí de uma live solidária que teve com os espiritualistas na internet, e a minha pergunta para eles foi, mesmo sabendo da resposta, mais a nível de conhecimento, foi perguntando o motivo pelo qual, como que influem as ondas do som no nosso corpo biológico, né? Então, se a gente analisar que a música e o som, por exemplo, no atabaque, ele tem uma vibração que é positiva. Então a música, a palavra, a intenção daquela energia que ele está emanando através do som, aquilo modifica também o nosso campo mental, né? Sim. Perfeito, né? É o som o som tem muita parte na emissão dessa energia, porque assim, como você disse que sai da mão dele e ele bate no atabaque, o atabaque expande o som, expande também carregando toda a vibração positiva para todo mundo que está lá dentro, não é isso aí? Sim, sim. Isso também varia muito de terreiro, porque tem terreiro que não tem nada.
Tá. Não tem tabaque, não pode bater palma. Eu fui um, inclusive, onde as pessoas cantavam que me arrepiou. Sem atabaque, sem palma, sem nada. Mas era um canto tão... era perfeito, era um coral, vamos dizer assim. Aquilo também arrepia, aquilo também, porque tá tudo na mesma vibração. Uhum. Então aquilo expande na gente, entendeu? Perfeito. Não importa como faz, né? Mas assim, o tradicional mesmo é com o atabaque e a voz. Sim, né? isso. E o gogó. Eu tenho outras perguntas aqui, eu vou abrir mais para o final, tá? Boa. Como você explicou. Então, fala um pouco também agora dos atendimentos, né? Que a parte final é os atendimentos, né? Isso, então. Aí depois desse processo todo, quando a gente começa a dar início aos atendimentos, a gente começa com um passe. Tá. Nós chamamos algumas entidades para dar passe, as entidades dão passe. Ou seja, além de você defumar o assistido, você ainda dá mais um passe nele. Ou seja, ele está magnetizado, ele tá puro ali, vamos dizer assim, né? Então aí a gente faz esse passe total, termina esse passe, a gente começa a sessão da consulta. Aí varia de caboclo, preto velho, e depende do dirigente, o que vier na intuição dele. Por exemplo, o seu guia que incorpora lá para dar a consulta para as pessoas, quem que é? Eu trabalho com caboclo, Sete Pedreiras, Ogum Beira-Mar, Pai José do Congo, o Alfredinho, que é a nossa criança sapeca. E aí tem a linha dos marinheiros, tem a linha dos boiadeiros. E a gente vai. Xangô. E aí cada dia tem um trabalho de uma linha, não é isso? Geralmente nos terreiros varia de terreiro para terreiro, mas geralmente o dirigente ele muda as entidades para trabalhar, vamos dizer assim. Hoje foi preto velho, amanhã pode ser caboclo. Porque teve dia que eu já fui lá que era dia de baiano. Sim. Cigano, né? Não. Cigano, bem lembrado. Cigano também. Exu também, não tem? Exu, os nossos guardiões, os nossos compadres. Pô, explica direito aí o que tem que ficar explicando, Zia, pô. Não, mas você quer que eu fale de todas? Então vamos lá. Então a gente fala com... a gente trabalha com... eu tô com medo de o pessoal ficar cansado aí, pô. Tem que cansar, eles desligam. Então tá. Então a gente trabalha com cigano, marinheiro, boiadeiro, os baianos, os exus, as pombagiras, né, da linha de Exu, as crianças, os caboclos de Ogum, caboclo de Xangô, as iaras, que são as caboclas de Iemanjá, por exemplo. A gente trabalha com todos esses, as Oxuns, as mamães Oxuns, que são lindas também. Eu já fui em vários trabalhos diferentes, com várias entidades diferentes na sua casa. Sim. É muito bonito. A nossa casa eles têm vários tipos de... Cada dia é um, né? Que vai sendo marcado, né? Sim. E cada um tem a sua especificidade, não é especificidade, né? E o seu jeito de trabalhar. Certo. Cada um trabalha de um jeito diferente do outro. Você tem alguma categoria hierárquica dentro da casa, você, João? Ou vocês não têm hierarquia lá? Como que funciona a questão hierárquica da casa mesmo, não espiritual? A maioria dos terreiros de Umbanda, eles têm os pais e as mães de santo, né? Tá. E os pais e as mães pequenas, diretor espiritual e a pessoa que está começando, né? Os iniciantes. Então, com o tempo de casa, você se torna um dirigente espiritual, lá, um pai ou uma mãe de santo, ou um pai e mãe pequena. É esses que são responsáveis pela gira. E quem que dá essa categoria? São os espíritos? Ou vocês mesmos? Sim, a entidade. A entidade vê no médium. A entidade vê no médium. Fala, não, você está preparado.
A entidade não vê o espírito, né? O espírito já está evoluído absurdamente, mas a entidade vê no médium, fala, você já está preparado para ser um pai pequeno, por exemplo. Entendi. Então aí você já... Por exemplo, a minha madrinha Sônia, que é a Certo. sua tia, né, que está lá desde o começo. Qual que é a hierarquia dela lá, por exemplo? A hierarquia dela é uma mãe de santo. A oferenda aqui, ó. Café. Boa. A minha tia, na verdade, já é anciã lá dentro. Aqui ela não me ouça, né? Ela deve estar ao vivo, ela está ferrada. Mas ela já é considerada uma mãe de santo lá dentro. Minha tia já é uma mãe de santo. Que também é um assunto um pouco meio assim, como é que você pode ser mãe de um santo, né? Mas tudo bem. Mas a gente sabe que é só nomenclatura, cara. Sim. É só nomenclatura. Bom, aí depois que vocês atendem as pessoas verbalmente, né? Não, espiritualmente. Sim, mas através do diálogo, né? Sim, diálogo, e ali onde as pessoas vão falando, vão conversando com as entidades, e as entidades vão passando banho, velas, usam muito cigarro, charuto, cachimbo também, usa muito isso daí, não sei se pode falar para que serve. Né? Então o uso de charuto, por exemplo, além de você ser defumado, além de você tomar um passe, aquela baforada de charuto, que geralmente muitas pessoas não gostam, aquilo também é para limpar o consulente que está ali na frente da entidade. Sim. Então a entidade dá uma baforada de charuto, por algum motivo tá tendo ali, entendeu? Sim. O charuto, o cachimbo, o cigarro, aquela fumaça que sai é o que limpa a entidade, o consulente, a assistência. Explicando a nível científico da coisa, a entidade está incorporada no médium. O médium vai tragar aquela baforada, aquilo vai fazer parte dele interna, vai agregar energia do espírito que está no médium, e a hora que a baforada aquilo vai se congregar com o campo etéreo do assistido. Isso. Entendeu? É isso então, aí. O pessoal acha que não tem. Não, A realidade é essa. Vai limpar. Né? Bom, você tocou num assunto legal. É o médium ou é a entidade? Isso também é uma dúvida que muita... umas pessoas... Né? Isso, sim, a entidade, mas muitas pessoas... preparado, né? Mas a entidade que dá o poder da coisa, né? Muito, ele dá o comando e o médium só... Vamos dizer, o médium é uma ferramenta, cara, nós não somos nada. Isso, o médium é uma ferramenta, a entidade vai falar pra você assim, ó, dá uma tragada nesse cigarro. Eu mesmo não fumo, cara. Eu também não. Eu não fumo. E eu vou ser bem sincero, eu sou contra cigarro, mas... Tudo bem. Então, isso daí é a entidade que faz essa parte de... Ele pede para você dar uma baforada, ele armazena tudo assim e solta a energia no assistido. Perfeito. Isso é uma das coisas, né? Eles passam banhos para a pessoa tomar em casa para renovar a energia da casa, tudo, né? Isso. Aí depois que acaba esse atendimento, como que é a finalização? Bom, acabou a assistência, né? Todo mundo já foi atendido, tá todo mundo bem, é hora de dizer adeus. Aí se canta ponto de despedida, onde as entidades vão para o seu lugar de origem. Aí foi todo mundo embora, todo mundo bem. Nós fechamos a Jurema, ou fecha-se a gira, né? Olha, encerramos a nossa gira no dia de hoje, fecha-se aquilo lá e vai cada um para casa. E eu, obviamente, no final da nossa conversa, eu vou colocar aqui os dados do SEIC, mas qualquer um pode visitar lá ou tem alguma restrição? Qualquer um. Qualquer um. Não tem restrição de preto, branco, homem, mulher. Nós somos a casa de Deus, né? Se Deus abraçou todo mundo, quem somos nós para não abraçar? Perfeito, né? Perfeito. Na nossa casa também não tem restrição nenhuma. Agora, em comparação, né, das similaridades, como a gente
acabou de conversar como funciona a sua casa, eu vou falar como funciona a nossa, porque eu sei que tem muita gente da sua casa que está assistindo também, e muita gente da Umbanda, então vamos comparar. A nossa casa, ela funciona uma vez por semana por enquanto, às terças-feiras às 20 horas, né? Às 20 horas inicia-se o passe vai até às 20h30. Às 20h30 inicia-se a palestra da pessoa que é convidada, ou de algum membro da própria casa. Aí essa palestra das 20h30 vai até às 9 horas. Das 9 às 9h05 é feita uma meditação de cura, porque lá é um pronto-socorro espiritual, é uma casa de cura. Então é feita uma meditação de cura para potencializar, né? Porque muita gente tem que ir embora quando dá 9 horas. Então a gente libera eles depois dessa meditação, porque se a pessoa não puder ficar por algum motivo, pelo menos ela sai de lá limpa. Né? Então, aí depois das 9h05 inicia-se a segunda parte da palestra, ou um estudo, né, ou uma segunda parte de palestra com perguntas e respostas com o palestrante que está lá. Então, por exemplo, se você tivesse na nossa casa hoje, quando terminasse a meditação, a gente ia estar entrando na parte de perguntas e respostas ou complementando a palestra, né? E isso aí vai até às 10. Né? Em paralelo, às 8h30, que é a hora que está começando a palestra, também está começando os atendimentos. Então, é o atendimento fraterno, que é um atendimento psicológico espiritual, que é uma pessoa que ela pega uma senha lá e aí ela fala com duas pessoas, que na sala tem duas pessoas atendendo. Uma delas é uma médium ou um médium, e uma outra pessoa que faz a ponte, que conversa, né, que conversa com a pessoa. E isso é um atendimento que é dado como psicológico, né. E agora, nós começamos, agora há pouco, o atendimento físico, que é para pessoas que estão com doença manifestada no corpo. Tem um médico que atende, né, para avaliar o corpo físico da pessoa. Né? E esse, assim, basicamente é o trabalho da casa. De quarta-feira, a gente tem um trabalho que é fechado, que é um trabalho da mesa. É um trabalho de desobsessão, que só vão os médiuns, é feito numa mesa redonda. Aí tem incorporação, esses médiuns incorporam obsessores, incorporam espíritos errantes que estão perdidos e vão auxiliando eles e encaminhando eles. É um trabalho de resgate, né, por assim dizer. E isso se dá em 1h30, 2 horas. Então, assim, basicamente falando, isso é como funciona a casa. Né? E agora nós vamos, mesmo quando voltar ao normal as coisas, se Deus quiser, na quinta-feira eu vou continuar com essas lives. Por exemplo, quinta-feira hoje daqui da minha casa, eu vou continuar fazendo live, porque tem muita gente que eu convidei que não pode ir por causa da distância. Não pode ir presencialmente lá na casa. Então, eu vou continuar essas lives aqui para poder continuar trazendo conteúdo para as pessoas e recebendo pessoas que estão distantes ou que não têm o tempo de se dispor para ir até lá, Vila Guilherme e tal, né? Sim. Então é isso. Assim, a nível de ritual, a gente comparou legal, né? Eu anotei aqui. Só para lembrar, as nossas sessões são aos sábados, tá? O primeiro e terceiro sábado de cada mês e começa às 3 horas da tarde. Então repete aí pra gente. Espera aí que eu vou anotar aqui. Aguenta aí. Pode repetir. As nossas sessões são aos sábados, primeiro e terceiro sábado de cada mês, e início às 15 horas. Início 15 horas. Primeiro e terceiro sábado. Início 15 horas. Perfeito. Isso. Tá. Ô, João, eu acho que a gente conversou já sobre as coisas que eu queria conversar, que era a hierarquia da Umbanda, os tipos de Umbanda, né? Já conversamos sobre os espíritos da casa, as energias, tudo, né? O que eu tenho anotado aqui são questões que as pessoas têm dúvidas, né? Que é assim. Vamos lá.
Que eles falam dos pontos riscados, que são os desenhos feitos no chão, que eu conheço através do conhecimento, isso é como geometria sagrada, que é uma invocação energética, mas eu gostaria que você explicasse, do ponto de vista da Umbanda, o que é o ponto riscado. Bom, o ponto riscado, ele é um ponto de força. Naquele ponto riscado ali, você vai ver, dependendo da função do ponto, porque você vai ter um ponto riscado de demanda. O que é um ponto riscado de demanda? É um ponto na qual está tendo um trabalho de desobsessão, por exemplo, e você está fazendo um ponto riscado para não vir demanda, ou aquela demanda que está lá, você trabalhar com aquela demanda. Você tem um ponto riscado de proteção, você tem um ponto riscado de identificação da entidade. Então cada um tem a sua força e para que serve. Geralmente a maioria das entidades, os pretos velhos, por exemplo, eles fazem muito pontos riscados. E o que quer dizer? E às vezes você vai hoje ver um preto velho, ele risca um ponto, no outro ele já risca outro ponto, ou seja, alguma coisa ou ele viu, alguma coisa ele está sentindo ali que precisa daquela energia, daquele ponto, um ponto de firmeza, por exemplo, ele risca um ponto de firmeza ali e você vai entender, olha, é um ponto que precisa de mais cautela. Então o ponto riscado, ele é como se fosse um braille para o cego, entendeu? Sim. Ali diz muita coisa. Perfeito. Diz muita coisa. E esses pontos riscados é no chão? Sim. Antigamente se riscava no chão. Hoje em dia tem muitos templos, casas que riscam até numa tábua. Às vezes riscam num pano, na roupa, e já ficam ali. Mas depende da função do ponto. Na maioria das vezes, no pano ou na roupa, é um ponto riscado da entidade. Ou seja, eu sou um preto velho, então você vai ver ali uma cruz, você vai ver uma estrela, aí você vai ver que é um ponto de preto velho, por exemplo. E o motivo de estar sendo feito isso é para convocar uma emanação energética naquele ponto? Sim. Sim. Existem pontos riscados que a entidade pede para a assistência ficar dentro do ponto. Ou seja, ali você está tendo também mais uma emanação de energia, ou é para limpar, ou é para tirar, ou talvez ele está vendo, a entidade risca um ponto lá específico para tirar algum espírito que a pessoa vem carregando. A pessoa vem carregando, pode falar. Por exemplo, eu eventualmente eu tenho que ir numa casa de Umbanda, ou eu vou na sua, ou às vezes eu vou na do Carlinhos, que é uma casa irmã nossa também, e eu tenho que passar pela trunqueira e fechar o corpo por causa das obrigações como dirigente. Explica pra gente como que funciona uma trunqueira com esses pontos, os rituais. Bom, a trunqueira é onde fica a força dos Exus. Os Exus, os guardiões, tá? E por que trunqueira? Antigamente a pessoa falava assim, eu vou amarrar o meu cavalo. Vai amarrar o cavalo aonde? No tronco. Então ali fica amarrado as coisas, entendeu? Por isso que se chama trunqueira. Então a trunqueira é isso daí, você passa por ela. Então os guardiões que estão ali, eles fazem essa parte de limpar, de prender alguma coisa que você está carregando, entendeu? Então, tem trunqueiras que eles fazem padê. Padê é aqueles pratos onde você vê farinha, pimenta, dendê. Então, aquilo é uma oferenda que eles fazem para os Exus, agradecendo e pedindo proteção para a trunqueira. Então, geralmente, as trunqueiras são na entrada dos terreiros. Eu não sei como que é desse seu amigo, mas geralmente as trunqueiras são na entrada do terreiro. Assim também. Você então lá? Sim. Na hora que você abre o portãozinho, você já abriu o portão, você já tá na trunqueira. Não tem como. Eu tô perguntando mais a nível do pessoal saber. Sim. A maioria dos terreiros tem a sua trunqueira. Tem a sua trunqueira. É uma limpeza energética também para o médium,
ou para quem passa lá, e também para segurar aquilo que as pessoas estão carregando. Agora vamos falar das oferendas, né, que o pessoal confunde com macumba. Explica para a gente o que é uma oferenda, o que é uma macumba. Né? Macumba. Isso daí é fogo, né? Antigamente você falava. Pode falar. O pessoal chama todo mundo que é espírita, pode ser kardecista, espiritualista, por que eles chamam a gente de macumbeiro? Eu já fui chamado incontáveis vezes. Não tem. Então isso daí também. Na verdade é falta de conhecimento, né? A macumba, além de ser um tamborzinho, né? Um instrumento de bater, existia a macumba no Rio de Janeiro. A macumba é uma religião afro também, tá? Ela vem dos africanos, assim como o candomblé. Então o pessoal chamava de macumba. Então, dentro daquilo, como é antigo, então o que vem depois daquilo, tudo é macumba. Sim. Não tem como você chega... Hoje o pessoal fala que macumba é aquela oferenda que está na encruzilhada. O pessoal fala que aquilo é macumba. Aquilo não é macumba. Pessoal, aquilo não é macumba. Tá? Aquilo é uma oferenda, aquilo é um despacho, aqui somos todos macumbeiros. Fabiana, boa gatona! Uma oferenda, por exemplo, ela tem um motivo. Nós fazemos oferendas dia 2 de novembro. Todo dia 2 de novembro a gente faz uma oferenda. Nós vamos, não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar aqui, o Cantinho dos Orixás, que fica em Nazaré Paulista. Esse Cantinho dos Orixás tem os pontos de força, tem as imagens lá, então a gente vai fazer a oferenda para cada entidade. Certo. E o que é essa oferenda? É um agradecimento. Olha, pai, muito obrigado por esse ano, espero o senhor o ano que vem aqui, e você faz uma comida na qual você acha que a entidade vai gostar. Caboclo, por exemplo, são frutas, né? Você vê um prato ali cheio de frutas, você pode ter certeza que aquilo lá é para Oxóssi, para caboclo. Então, você vê um prato, por exemplo, na encruzilhada, nas macumbas da vida aí, aqueles são uma forma de agradecer o Exu, também, entendeu? Os Exus, não sei se você vai perguntar ou não, mas os Exus, eles são do bem, tá? Eles são do bem, não é o diabo como as pessoas falam. Essa é a ignorância, né? E isso é falta de conhecimento, vamos dizer assim. Tá? E outra também, né, Rô? Como Leandro, eu acredito que muitas religiões estão virando comércio, né? Então eu não posso perder você para outra religião. Então, se você for para aquela religião, você vai adorar os espíritos do mal e esse tipo de coisa. Então eles fazem de tudo para prender a pessoa ali, né? E aí não tem conhecimento, fala esse tipo de coisa. Mas então numa encruzilhada você vai ver uma pinga, você vai ver uma farofa, você vai ver uma champanhe, você vai ver um charuto, você vai ver uma pimenta. Você está fazendo o quê? Você está oferendando ao Exu. Por quê? Talvez porque você passou com uma entidade, um Exu, e ele te ajudou, você viu que foi o Exu que te ajudou, e você vai agradecer. Exu, qualquer tipo de entidade, eles não pedem. Eles não pedem. A humildade que eles têm, eles não precisam ter nada. Mas uma forma de agradecimento que a gente, de coração, faz é uma oferenda para eles. Então você vê aqueles pratos, alguidares, né, bonito, você vê vela, você vê, aqueles são oferendas para agradecimento aos orixás e às entidades. E aí, aquilo lá é uma energia, né? Sim. É uma energia, aquela fruta emana, e eles pegam aquela energia, sim, né, para fazer para eles, ou para fazer de alguma forma, né? A entidade não vai comer aquilo, o espírito não vai. O espírito não vai lá. Ele vai chegar lá onde a gente chama de Aruanda, ele vai chegar, pessoal, eu recebi uma oferenda, vamos lá, garfo e faca e vamos... Não, nada disso. Ele vai absorver aquela energia que foi feita daquele prato.
entendeu? E para fazer uma oferenda, também tem um preparo. Não adianta você, hoje você acordar e falar, hoje eu vou fazer uma oferenda e pronto. Não, você precisa tomar um banho, você precisa acender uma vela, você precisa fazer os seus preparos, porque ali você está emanando energia para a entidade também. Então, uma das funções das oferendas é isso. Existem lugares que trabalham com energias pesadas, negativas, aonde se faz esse tipo de oferenda também, que a entidade lá vai falar assim, ó, eu quero que você coloque 7 garrafas de pingas, não sei o que, para mim fazer o que você está me pedindo. Aí você vê que já partiu para outro lado, entendeu? Aí a hora que chegar a lei do retorno, então, né? para melhorar vai ser 14 litros de pinga, é o dobro. Então. Ô, isso John, aí. Oi. Antes da gente entrar nas perguntas das pessoas aqui, eu quero fazer uma última pergunta. Como é a visão de vocês, vamos colocar assim, do pós-morte? Quando a pessoa tem uma boa inclinação, para onde que ela vai? E quando ela tem uma má inclinação, para onde que ela vai, na visão de vocês? Sim, a pessoa morreu, nós temos a força das almas, né? A força das almas, ela trabalha muito nessa parte. Você vai partir desse plano e você vai para um outro. Aí entra o Exu também, que ele trabalha nessa parte de acolher, ou você vai para esse, ou você vai para esse. O Exu trabalha muito na justiça. Justiça das entidades, a justiça divina, a justiça de Deus. Então ele faz muito essa parte. O que você fez? Quem é você? É que nem aquele filme brasileiro lá do João Grilo, lá eu esqueci, O Alto da Compadecida. Não sei se você já assistiu, alguém aí assistiu. A hora que todo mundo morre e vai lá pro céu e começa aquela separação. E o João Grilo, que só aprontou, Deus falou, não, pode ir pra terra, meu filho. Você ainda tem muita coisa boa para fazer lá. Então tem essa justiça daí, entendeu? Mas quando as pessoas partem, chegou no momento mesmo, lei de causa e efeito, tá? O karma, você precisa rever alguns conceitos. Então você vem para cá, não quer dizer que você vai para as trevas, você vai para o submundo, esse tipo de coisa. Depende do que você fez, depende de quem você chamou para você. Se a gente acredita que a gente é energia, então depende de que energia que a gente atraiu pra gente, que energia a gente viveu no nosso dia a dia. Então tudo isso a gente vai carregando para nossa morte, né? E chega lá na hora da justiça é separado. Ou a gente vai para algum lugar, ou a gente sobe um degrauzinho, vamos dizer assim. Entendeu? E eu particularmente, Leandro, eu acredito que existe muita vida, muito universo paralelo. E se a gente subiu esse degrau, a gente talvez não venha para esse planeta Terra, a gente vá para outro planeta paralelo, esse tipo de coisa. Não sei se você acredita, né? Mas eu acredito muito nisso. Exatamente o que eu acredito. Então tá bom. Exatamente isso. Sim. Eu inclusive, o treino que eu coloco para as pessoas que frequentam a nossa casa, e para mim mesmo, é a ação de não ter que voltar mais para cá. Subir esse degrauzinho para que você acesse experiências melhores, né? Não voltar mais para cá. Lembrando que a gente é muito falho, né? Isso aí não... A gente é muito falho. Melhor para não voltar mais, né, mano? Sim, sim. O que eu falo pro pessoal no desenvolvimento, né? Eu falo assim, ó, se você tá na Terra, meu amigo, alguma coisa você fez. Não adianta você. Se você tá aqui, cara, alguma coisa você fez e você tem que pagar. Então, já que tem a opção, vamos escolher andar no caminho do bem. Você já não fazendo mal pro próximo, já tá fazendo bem, né? Já tá ajudando bastante. Então é isso que a gente fala. A última coisa antes da gente abrir aqui. Quem iniciou os trabalhos lá do Centro Espírita Natalino Blefar foi meu avô, que já está desencarnado, né? A gente teve já contato com ele em incorporação já veio conversar com a gente, inclusive no primeiro dia, quando se abriu a casa, ele se manifestou através da minha prima Andréia e deu uma mensagem de muita luz e de apoio para a gente para a casa, né? Eu sei que vocês já... O seu pai, né, o Rubão, nosso querido,
né? Já também já se manifestou o seu irmão também, o Celão, já se manifestou lá no centro para vocês. O que que eles falaram para vocês? Você tá pegando pesado, hein, amigão? Eles deram spoiler? Deram spoiler? Você tá pegando pesado, hein? Não mexe com o coração, pô. Eu já tô velhinho, pô. Mexe com o meu também, pô. Não, cara, eles... Caraca, você é fogo, hein, amigão? Você não fez isso nas outras que eu vi, viu? Nós temos que falar real, professor. São os nossos protetores lá do outro lado, né, cara? Sim, é os nossos mestres, né? Spoiler não passaram, graças a Deus também, porque eu sou muito ansioso, eu não sei, dependendo do spoiler. Mas lá eles já foram no terreiro, já passaram a sua mensagem, os recados, sim. Eles passaram, graças a Deus. Com certeza estão melhor que a gente. Isso aí. E como você disse, meu pai foi o fundador da casa que a gente está hoje. Ele era o pai de santo, né? Ele era o pai de santo, ele era o dirigente espiritual da casa. E você é ridículo, Rodrigo, desculpa, cara. Puta merda. Eu vivi tudo isso com você, bicho. Mas, cara, não tem pergunta de orixá, alguma coisa assim, meu? Meu, se os caras não vão lá na Globo e põem aquelas porcarias no telão lá pros atores ficar lembrando do bagulho com a família, então, essa aqui é a nossa sessão lembrança, bicho. Porque eu sou suspeito de falar do meu pai, cara. O que eu vi o meu pai fazer naquele centro lá é brincadeira. Eu tenho uma passagem linda, que a Mary foi lá no nosso terreiro uma vez, dá até arrepio, cara. Ela tá ao vivo aqui. Ô, Tata, você tá aí? Você vai me matar do coração. Oi, meu amor, beijo. E o pai Joaquim, ele... Porra, cara, você me pega, hein, meu? O pai Joaquim foi lá, eu não esqueço o abraço que ele deu no preto velho pai João, cara. Eu era um filho rebelde naquela época, tava começando, né? Então, depois daquilo lá, eu vi, não tem diferença. Não importa se você é espírita, se você é umbandista, seja o que você é. Se você se apegar na palavra das entidades, você vai chegar a Deus de qualquer jeito. Então é isso aí, cara. Então é isso aí. Tá bom? Não, chega. Isso eu me recuso. Não participo mais. Cara chato. Vamos para as perguntas, então. Eu agradeço a coração pra gente, viu, João? Vocês são falar do meu avô, falar do seu pai, do seu irmão, pra mim é foda também, porque é muito amor, né? É muito amor envolvido, né, cara? Bom, então vamos falar do seu... como você disse, você fez por merecer de estar na Terra, né? Eu não sei pra onde eu vou, né? Mas vamos lá. Então responde o seu irmão aí que depois eu respondo. Rodrigo, se possível, fala um pouco das similaridades de passos mediúnicos. Esse é para mim ou é para você? Os dois. Fala como que funciona seu passe lá. Bom, os nossos passes, eles trabalham com as entidades e as entidades dão passe com a guia, né? Sabe o que é guia? Guia é aqueles colares que usam, né? Tá. É muito usado em terreiros de Umbanda. Eles dão passes com as ervas que eles têm lá, eles dão passes com a mão, né? Dão passes com charuto, com fitas. Então eles dão um passe magnético na pessoa ali. Perfeito. Lá no centro, os passes são com emanação da mão, mas é simbólico, você pode emanar energia de qualquer chakra do seu corpo, né? É simbólico. Algumas federações têm um ensaio de como deve passar a mão, onde que deve colocar ou não.
Mas na verdade é você emanando amor, emanando aquela alta frequência, você vai destruir a frequência negativa que está agregada no corpo daquela pessoa, né? Então não importa a forma que você dá passe, por exemplo, o Divaldo, ele dá passe assim, ele gira as energias para que destrua os fragmentos negativos e zere o corpo da pessoa. Eu dou passe fazendo a imposição do triângulo, que é parte da geometria sagrada, que ele foca e enforça a energia. Então, cada um dá passe de um jeito. Lá a gente não tem preconceito em relação a passe. Mas, assim, a entidade, quanto melhor, quanto mais aberta mediunicamente a pessoa tiver, mais ela entra em acordo com o guia dela e ela dá um passe muito mais forte. Eu procuro me comungar com o meu guia para dar um passe, e não só eu sozinho dar um passe, apesar de que eu perfeitamente poderia, assim, ou qualquer outra pessoa dar um passe sozinho. Você usa o que eles chamam de fluido cósmico universal, que é a matéria-prima, matéria primária do universo. Ela tem uma carga energética poderosa e ela, quando aplicada sobre uma pessoa que está vibrando negativo, ela limpa a carga energética da pessoa. Esse é o passe. Vamos lá. Espera aí que eu vou abrir outra pergunta aqui, só um momento. Agora virou fala que eu te escuto? Agora é as perguntas, né, das pessoas. Quem tem mediunidade e não consegue cuidar, tem algum tipo de cobrança dos guias? A Roseli pergunta. Quem tem mediunidade e não consegue cuidar, tem algum tipo de cobrança? Quem tem mediunidade e não consegue cuidar, tem algum tipo de cobrança dos guias? Eu vou falar da parte dos espíritas. Quando você tem uma mediunidade, que é uma responsabilidade que você se compromete antes de vir para cá, e você não exerce essa mediunidade, quando você tem essa mediunidade, no caso você fala não consegue cuidar, se tem essa cobrança dos guias, os guias cobram para o teu bem, eles tentam te estimular a desenvolver essa mediunidade, né? Se você não desenvolve, você está descumprindo um acordo que você fez de exercer essa mediunidade, né? Então, quando você exerce isso e não cumpre essa mediunidade, aí eles dão um passo para trás e eles deixam você sofrer certos tipos de obsessões ou sofrer com a própria vida mesmo. Eles, vamos colocar assim, que eles tiram a proteção que eles têm de outros espíritos para com você, e eles deixam você dar uma sofrida um pouco para você valorizar esse dom que você recebeu aí da mediunidade. Então há sim uma cobrança leve, mas assim, eles optam por se abster de congregar com você quando você não quer desenvolver mediunidade. Eu quero que o João explique aí da visão dele sobre isso aí. Mas trabalha em algum lugar ou não? Já foi em algum centro, alguma coisa? Bom, vamos lá, é que não tem como responder, né? Mas se você não vai a algum centro, essa parte de mediunidade você tem que resolver. Porque se você tem essa mediunidade, é por algum motivo, alguma missão você tem que cumprir. Entendeu? Se você acha não necessário, que não gosta, não quer, de um jeito ou de outro você precisa ir num centro e falar, olha, eu tenho esse dom, mas eu não quero trabalhar com isso. E eles têm que fazer alguma coisa para que você não sofra, porque você vai sofrer visão, você vai ouvir, você vai começar a sentir dor de cabeça, você não vai querer sair, você vai entrar numa depressão espiritual, vamos dizer assim, entendeu? Vão te chamar de louca, assim como aconteceu. Não, as pessoas, eu digo matéria, porque você vai estar assim, e a entidade precisa, ela tem que trabalhar, ela quer trabalhar, ela precisa passar uma mensagem, e você bloqueando isso, você está bloqueando uma energia essa energia da entidade, ela vai se tornar negativa para você. Ela vai te cansar, vai te dar dor de cabeça, você não vai conseguir falar, você vai querer chorar, você chora, e as pessoas vão perguntar por que você está chorando, você fala, não sei. Isso tudo é sintoma de mediunidade. Há um buraco que dá aqui dentro, né? Isso.
O problema, o cuidar, geralmente no candomblé que se fala muito isso, eu vou cuidar da entidade, eu vou cuidar dos meus guias. Você tem que cuidar de você. O que você quer realmente? Você quer ser um médium ou não? Você tem esse dom? Graças a Deus. Mas se você ainda não aceitou e não entende, ou não quer, por causa de N motivos, ou a família que é de outra religião, ou você acha que não serve, mas você já foi escolhida, você tem que resolver isso daí. Não tem jeito. Não tem jeito. É uma coisa que você vai carregar pro resto da sua vida, ou pro bem ou pro mal. Então você tem que resolver. Vai num centro espírita, de Umbanda, eles com certeza eles vão fazer o famoso fechar o corpo, vamos dizer assim. Entendeu? A Rosângela perguntou aqui, por que os umbandistas têm que usar guia no pescoço? Boa, Rô, vamos lá. Guias é a ferramenta, ela é usada como ferramenta para as entidades e como proteção, mais proteção dos médiuns também. Então você vai ver uma guia verde, por exemplo, no pescoço de um umbandista. Para que é aquela guia verde? O que serve aquilo? Aquela é uma ferramenta da entidade, ou seja, ele trabalha com aquela guia. Ele vai usar para dar passe, ele vai usar para desmagnetizar alguma coisa, ele vai usar para alguém usar para proteger a pessoa, entendeu? Então a guia ela tem essa função, proteção, limpeza e esse tipo de coisa. Perfeito. A Luana pergunta, fala sobre médium consciente e inconsciente. Vocês têm isso lá também, João? Sim, médium consciente e inconsciente. Isso daí é um tipo de mediunidade. Que a gente vai carregar pro resto da vida. Não tem jeito. Eu, particularmente, eu acho que o médium consciente é melhor, porque você aprende mais. Certo. O médium consciente é aquele médium, eu explico pro pessoal lá no desenvolvimento que assim, quem vai aprender a dirigir, quem foi fazer teste de volante vai entender o que eu estou dizendo. Você vai aprender a dirigir e você está no volante, né? E quem está do lado te orientando é o profissional. Então quem está do lado ali te orientando é a entidade. Você só está fazendo o básico, vamos dizer assim. Então o médium consciente ele é uma pessoa a grosso modo comandado pela entidade. Olha, faz isso, vai para cá, desenha, ajoelha, bate o pé, levanta. Tudo isso é parte do desenvolvimento que o médium vai ter que entender. Ele fala assim, pô, isso sou eu ou a entidade? Não, isso é você. Quando você vai fazer uma coisa que você nunca fez e você está dentro de um terreno, você vai falar, pô, então isso é a entidade. Isso é um médium consciente. A pior parte dele é ele entender, é encaixar essa parte de ser ele e de ser a entidade. Essa é a pior. Depois que você se acostuma, eu sou um médium consciente, semiconsciente, porque às vezes eu esqueço das coisas. Ou eu vejo as pessoas e eu não lembro o que eu falei, ou eu lembro o que eu falei e eu não sei para quem falei. Então eu sou um médium consciente. Um médium inconsciente já é um pouco mais raro de se ver hoje em dia. Não quer dizer que a entidade toma posse do corpo. Não. Então, o corpo está ali, você está ali, a energia da entidade é mais forte, ela absorve, ela entra muito mais próximo no corpo etéreo do médium, ou seja, ela domina mais essa parte do cérebro do médium. Então o médium fica inconsciente, tá? Mas não quer dizer que ele é inconsciente, que a entidade entrou ali, é a entidade. Não existe isso. Pelo menos para mim não existe essa parte de possessão da entidade, não. Existe uma energia maior da entidade fazendo com que o médium esqueça de algumas coisas que aconteceu. Entendeu? Não sei se eu expliquei direito. Sim, explicou, eu consegui entender perfeitamente, e lá no centro é mais ou menos a mesma coisa. Existe um médium que ele está ali no banco do passageiro, né? Existe um médium que ele fica semi-inconsciente, ele tem lapsos de consciência, inconsciência e tal, e tem um médium que fica inconsciente para que a entidade melhor comande ali a sessão, caso
o médium não tenha o autocontrole de ainda, né, de saber o que é ele, o que não é. Às vezes ele se restringe a falar algumas coisas, isso não pode, às vezes tem que falar, e aí ele não quer falar, entendeu? Então, aí geralmente o guia deixa inconsciente a consciência da pessoa e usa como ferramenta mesmo. Mas são coisas normais, né, não nada errado. Não. Vamos lá, o Vladimir fala, boa noite, parabéns pela iniciativa. Quem vos fala é Neide Gonçalves de Piraí, Rio de Janeiro. Ô, louco, vem mensagem de Piraí, Rio de Janeiro. Fala, por favor, sobre plasma espiritual. Então, essa eu deixo para você começar. Então, o que a gente pode entender como plasma espiritual seria, se for o ectoplasma que está dizendo, ele é uma manifestação material de uma energia espiritual, né? Então, esse ectoplasma, ele é uma força, o plasma, ele é uma força ali entre matéria e entre etéreo. Então, ele é uma força que é usada na conexão dessa incorporação, ele é uma ferramenta que é usada pelos espíritos para gerar essa conexão mediúnica, né? É uma energia que se emana dessa conexão mediúnica. E esse plasma espiritual também é o fluido cósmico universal, são variantes, né? É isso aí. Ele tem a função de absorver, né, a energia da entidade, é a troca, né? Entre a entidade e o médium, mais ou menos assim, né? Dava para fazer uma palestra só sobre isso, falando a grosso modo. É bem raso, né? A Thaís pergunta, qual o critério para iniciar os trabalhos como médium na Umbanda? Me falaram de crianças trabalhando. O que esses médiums fazem no terreiro? Crianças no terreiro de Umbanda, ô Thaís, é complicado, hein? Bom, pelo menos no nosso terreiro a gente não trabalha com isso aí. Muitos candomblés, terreiros de candomblé, usam esse tipo de... deixam as crianças ficar lá girando, rodando. Na Umbanda, a criança não sabe nem o que quer. Como é que você pode colocar uma criança dentro de uma gira onde você vai prestar caridade? Mesmo sendo uma criança de um nível espiritual absurdo, que ela ouve, que ela vê, que ela fala, vai ser feito um trabalho para ela, né, de acomodação dessas entidades, ou seja, você vai rezando, você vai acendendo vela, você vai tomando banho, você vai fazendo isso daqui, e a criança, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, aí sim, ou ela vai para o terreiro, ou ela não, como a nossa amiga disse lá, se tem uma mediunidade, não cuida, aí a gente vai entrar naquela conversa. Mas na Umbanda, eu particularmente, eu nunca vi, tá, crianças de branco ali dentro de uma gira. Se tem algum motivo, e esse motivo, me desculpa, mas eu desconheço. Perfeito. A Fabiana pergunta, você já lidou com alguém que foi no seu centro pedindo para fazer magia a alguém? E como na Umbanda isto é visto? Bom, a magia que você está falando é a magia de, olha, eu perdi meu namorado, eu quero ele de volta. Acho que é isso que ela está falando. Né? Fabiana, em terreiros de Umbanda e centros que você vai pedir alguma coisa de mal, porque a gente é como se fosse Deus. Egoísta, né? Oi? Ou que seja egoísta. Ou que seja egoísta. Não existe, porque a gente não está ali para fazer as coisas, nem o bem nem o mal. A gente está ali para... A Umbanda em si, ela está para fazer para você, para que você evolua, para que você cresça, para que você corra atrás daquilo que você quer. Então a Umbanda, ela entra nessa parte. Vamos lá, força, eu vou te dar um banho para você evoluir, eu vou te dar um banho para você acordar amanhã cedo, disposta a procurar um trabalho, não sei o que. Agora, se você chegar assim, eu quero meu marido de volta, isso na Umbanda não se faz. Isso na Umbanda não se faz. Se ele foi, algum motivo tem. Ou se você quer, ou você mandou ele embora, algum motivo tem. Então não é Umbanda que vai fazer essa parte, entendeu?
Ah, mas teve um trabalho de magia negra para ele. Aí a entidade vai ver, a entidade vai falar para você assim, Fabiana, foi feito um trabalho, sim, tá? De separação para vocês, e a gente vai quebrar esse trabalho. Agora, se ele vai voltar ou não, já é um outro processo. A parte espiritual, se houver uma parte espiritual como essa, fizer um trabalho, as entidades vão cortar, vão quebrar. Tranquilo. Agora, fazer ele voltar de livre e espontânea vontade, eu não. Só por livre e espontânea vontade, né? Só por livre e espontânea vontade. Se você tá falando por causa disso, mulher, corre atrás dele. Eu tenho uns banhos aí legal para você, hein? O Rodrigo pergunta para mim como que funcionam os cambonos para mim. Eu quero aproveitar que o Rodrigo está aqui nessa live. Rodrigo, meu xará, eu quero te agradecer. Velho. Eu quero te agradecer imensamente por toda vez que eu fui no SEI, que você me recebeu com muito carinho, você e seu guia. É assim, coincidentemente, a maioria das vezes que eu fui, eu sempre caí com você. Eu acho que o seu guia gosta de puxar o pé. Então, Rodrigo, fica o meu grande abraço para você. Eu gosto muito de você, do seu trabalho, dos seus guias. A minha namorada também, eu não sei se, acho que ela não está assistindo, que ela está trabalhando, mas ela lembra de você com muito carinho. Então, muito grato por você. Isso é karma, hein? Passar com as entidades do Rodrigo é karma. Eu vou responder você, Rodrigo. Os cambonos lá no centro Natalim, eu, por exemplo, sou um. O que é um cambono? É um médio de sustentação, né? Você participa dos trabalhos mediúnicos, mas você não tem incorporação. Você dá sustento energético para que o trabalho seja feito. Por exemplo, eu sou um desses trabalhadores, por quê? Porque eu incorporo, quando necessário, uma entidade de proteção, né? E eu também sirvo como dínamo de energia para a mesa. Então, eu cedo o meu corpo como se fosse uma ferramenta de canalização energética e eu emano essa energia para as pessoas da mesa através de um giro energético que vai pulando de corpo em corpo. Cada corpo que bate energia vai girando e forma essa bolha de proteção. Isso no trabalho de quarta-feira, tá? Para deixar claro que é o trabalho que é a portas fechadas. Então, eu e outras pessoas que também são colocando como cambonos, médios de sustentação, usamos nosso corpo para ceder essa energia e formar uma linha de proteção ali e de sustentação da energia daqueles médios que perdem muita energia nessa conexão, porque a carga elétrica de você fazer uma conexão mediúnica é muito grande e o corpo cansa. Então, essa sustentação é necessária não só para a proteção da mesa, mas a proteção e a sustentação energética dos médicos que estão na mesa. Assim, resumindo bem, é isso aí, né? Então, Rodrigo, um grande abraço, espero te ver em breve aí lá no SEI. Lá na nossa casa não foge muito. Os cambonos são os auxiliares das entidades, né? Então eles ficam auxiliando as entidades no trabalho deles, né? Pegando uma vela, ou talvez as entidades falam alguma coisa que a assistência não entende, então eles são os tradutores também, né? Além de doar energia para o trabalho da entidade que eles estão ali do lado, né? Sim. Lá a gente não faz a tradução, a gente e também o máximo que faz é pegar água para alguém que está passando com a entidade também, e também dou energia, né? A Rosângela pergunta aqui, qual a função de acender as velas e por que são coloridas? Boa, Rosângela, vamos lá. As velas, o que são as velas, né? É uma cera, um pavio e pronto, né? Na verdade, a gente usa o fogo, o elemento fogo. Então, na vela, quando a gente acende uma vela, a vela seria um sinal de Wi-Fi, vamos dizer assim. Acendeu a vela, a gente vai fazer o pedido, então enquanto a vela está acesa, o sinal de Wi-Fi está ligado, então aquele nosso pedido vai chegar aonde você quer que chegue, sei lá, na origem dele, no destino dele. Então a vela, ela vai fazer com que, ela acesa, vai fazer com que seu pedido chegue àquilo que você quer, ou a determinado lugar, sei lá. Então é essa a função da vela. Por que são coloridas? Porque o ser humano, ele é muito visual, né? Ele é muito visual.
Então, se eu colocar uma vela preta para você, por exemplo, você vai saber, opa, isso daqui pode ser para Exu, e Exu já trabalha com essa força, já trabalha desse jeito, então você já automaticamente você já vai absorvendo aquela energia, absorvendo para que serve aquilo, e você vai acender a vela. Não há necessidade de vela ter cor, tá? Se você pegar uma vela branca, ela serve para todas, ela é universal. Mas como o ser humano ele é muito visual, então ele precisa ver o que ele está fazendo, então existe a cor, a preta, branca, amarela, azul, e depende do centro que você vai, a entidade que trabalha não é vermelha, a entidade é azul, e tem muito essa bagunça também. Não sei se foi explicado direitinho, mas é isso aí, a função da vela em si é fortalecer e encaminhar o seu pedido, e trabalha com fogo, né? Perfeito. A Thaís pergunta: são vários médios atendendo ao mesmo tempo na gira? Havia entendido que era só o pai e a mãe de santo. Não, são vários médios. É uma gira, então as pessoas ficam ali. Sim, não são médios, são médios um pouco mais desenvolvidos, né? No qual eles entendem o que a entidade está dizendo, então são esse tipo de médio que trabalha no atendimento. Não é só o pai e a mãe de santo, não. Tá? Então são os médios que já prestam a caridade. No caso, por exemplo, na gira que tem no SEIC, o próprio João atende, o Rodrigo, que fez a pergunta, também atende, né? A minha madrinha, sim, que a gente estava mencionando aqui, eles atendem também, né? Sim. João, batemos 2 horas de live, viu? Não sei se você tem coisa certa. Tá, tô vendo aqui, 2 horas. Tem quantas pessoas? A Thaís, a Rosângela e o Pi, o Rodrigo só? Não, tem 28 pessoas. Ô, louco! 28 pessoas. Mas esse contador é meio doido, porque tinha 40, agora tem 28, depois teve 50, ele vai alternando, é meio xarope. Eu acho que quando eu vou falar, o pessoal sai, aí quando você fala, o pessoal volta. Ah, fala sério. Ô, João, eu quero te agradecer por você ter vindo. Vindo não, né? Que você não saiu do lugar, mas de você ter aceitado essa live, né? Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado e muito feliz a gente congregar essa nossa irmandade, né? Que a gente se conhece desde criança, né, cara? Você é como se fosse um primo meu, como se fosse, não é de coração mesmo. E assim, a gente estar trabalhando em nome dos nossos pais ou avós em nossos centros, eu tenho muito orgulho de você e espero que você tenha de mim também. E espero que a gente possa ajudar muitas pessoas com o nosso trabalho, né, cara? A gente e nossos irmãos das nossas casas, que nos apoiam tanto, que sem eles a gente não seria absolutamente nada, né? Sim. Bom, eu sou suspeito de falar qualquer coisa, né, cara? Eu amo vocês, infelizmente, de graça, porque eu podia ganhar um dinheiro, né? Mas tudo bem, vai. Eu amo vocês eu amo vocês de graça, cara. Eu, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas, porque o começo foi muito turbulento, né? Mas aí a gente acendeu uma vela, defumou o celular e você viu como funciona? Funcionou. Funcionou. Então atraiu até o Exu lá que tá atrás. Aquilo não é o Exu, aquilo já é a carniça, mas tudo bem. Cara, eu quero agradecer do fundo do meu coração você, cara, a sua corrente, a sua casa, pela paciência, pelas perguntas. Não sei se gostaram, se gostarem e quiserem de novo, a gente bolar um esquema, a gente faz de novo. Eu estou à disposição de vocês, tá? Porque a Umbanda ela é muito extensa, muito complexa, então tem bastante assunto. Mas, se o pessoal quiser, eu estou à disposição. Agradeço de coração você, Rodrigo, a Tata, que é sensacional, a Rosângela. E eu espero que, de alguma forma, possa ter ajudado vocês. E espero também que com essa corrente, com essa conversa que a gente tenha, as entidades e os espíritos que nos acompanham possam ir agora socorrer
aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, de um socorro médico. Não quer dizer que a gente não incorporando, a gente não faz a nossa parte. Sim, a gente faz a nossa parte. Então, nesse momento eu agradeço você, a Deus, as entidades, e onde quer que estejam essas nossas entidades, que elas possam ir a cada um da nossa casa, fazer o seu serviço, ajudar aquelas pessoas que estão necessitando, principalmente de comida e de cura. Beleza? Eu agradeço você do fundo do meu coração, irmão. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Esses são meus votos também, eu sou muito feliz, muito grato pelo seu trabalho, o trabalho do Seik, me ajudou muito durante minha vida inteira. Eu estou há pouco tempo com essa responsabilidade lá no Centro Natalino, mas eu sempre frequentei sua casa, mesmo esparsamente, sempre fui muito bem recebido, muito bem ajudado lá, sou muito grato eternamente, eu e minha família, ao Seik, e a você, e a sua família, né? Eu gostaria aqui de agradecer todas as pessoas que estiveram aqui na live com a gente, todas as perguntas, que vocês possam receber nossa energia dos nossos guias e mentores, que essa live, com essa alegria que nós temos um com o outro aqui, possa ter iluminado sua casa, trazendo um pouco de alegria e energia boa para vocês, e que a casa de vocês seja purificada, e que vocês fiquem ausentes de todo esse mal que está aí fora. Que a casa de vocês seja trancada, seja protegida. Que assim seja. Deixando o Facebook do Seik aqui, facebook.com/Sociedade Irmã Carmélia, sem nenhum acento. Sociedade Irmã Carmélia, facebook.com/Sociedade Irmã Carmélia, né? Esse é o endereço da casa de vocês do Facebook. O endereço da rua é Rua Mororó 268, é no Carrão, né? Chácara Santo Antônio, né? Lá é o bairro, especificamente, a Chácara Santo Antônio. As sessões são sábados, primeiros sábados e terceiros sábados de cada mês, início às 15 horas. Todos são bem-vindos. Com certeza. E se quiserem também, num desenvolvimento que a gente tiver lá, pode ir lá, a porta está aberta para vocês também, para vocês verem como que é o nosso desenvolvimento lá. Perfeito. Ô João, antes de ir embora, eu gostaria de te convidar aqui publicamente para que quando as coisas voltarem ao normal, você pudesse estar lá presente em nossa casa, em forma de palestra, trazendo que, assim, eu sei que lá nós temos muito idosos e geralmente essas pessoas não entram em live, não fica 2 horas olhando para uma tela celular. E são queridos nossos, e eu gostaria que você fosse lá e a gente refizesse esse trabalho lá para iluminar as pessoas, lá presencialmente. Certeza, já está marcado aí o dia que você quiser. Só lembrando que não vale ovo, não vale frutas, tomate, para não jogar em mim depois. Não pode comer lá dentro do centro, então pode ficar sossegado. Então tranquilo, então beleza. Ô, João, não, mas tá feito. Como eu abusei de você hoje, eu não poderia ir embora sem terminar de abusar da sua boa vontade. Então canta um trecho da música de encerramento da gira pra gente, vai? Tá, então eu vou cantar, mas antes... Canta bonito, pô, vamos lá. Tá, a gente tem o nosso lá, o nosso altar lá, para as pessoas é altar, mas para a gente chama Congá ou Gongá. O Congá é o nosso altar, que é o portal onde a gente abre para as entidades, né? Então, quando se encerra a gira, vai todo mundo embora, a gente canta um ponto assim, ó. Adeus, Congá, Congá de alegria. Adeus, Congá, Congá de alegria. Adeus, Congá de ouro, até um outro dia. Adeus, Congá de ouro, até um outro dia. Isso serve para nós. Adeus, live de ouro, até um outro dia. Perfeito. Adeus, live de ouro. João, muito obrigado. Né? Obrigado a você, a todos os irmãos aí que ficaram, que tiveram a paciência. E se pegaram alguma coisa aí, muito obrigado. Nós estamos à disposição aí, Rô. Se quiser, só dá um toque aí.
A gente marca outra mais para frente. Se a gente não conseguir voltar com o nosso centro, a gente marca outra. Vai. Vamos falando, não tem problema não. João, fica online aí. Eu vou encerrar a nossa transmissão, mas fica online, tá? Beleza. Obrigado. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Obrigado a todos. A gente se vê terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau.